Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 10. Josué, capítulo de número 10. Eu vou trabalhar mais especificamente o versículo de número 24, mas eu vou ler o texto, porque é um texto muito interessante e inspirador para nós, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, e ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei, e também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E era maior ainda que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, e ao rei Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhes disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre, e ele atacou de surpresa. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. Enquanto eles fugiam dos israelitas correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado, a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, e isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna, ponham alguns guardas, mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficaram para trás. Não deixem que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar, quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram são e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava, e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isto foi feito.
tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, e os levaram a Josué. E Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. E eles fizeram isso. Fique com essa parte aqui. Venham aqui e coloque os pés no pescoço desses reis. Fala para o irmão que está ao seu lado aí. Coloque os pés no pescoço dos 5 reis. Glória a Deus. Você vai entender essa palavra no andamento dela, você vai entender. O tema da nossa ministração aqui é derrotando os seus 5 inimigos. Ou poderemos dizer, derrotando os 5 reis. Derrotando os 5 inimigos. Talvez o mais impressionante dessa palavra, desse texto bíblico, seja a parte do sol parou por um dia inteiro. Deus ouve, Deus obedece. O texto diz bem claro: Deus obedeceu o comando de um homem de fé. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Vou transcorrer sobre essa palavra novamente outro dia. Mas Deus me deu essa palavra, a direção para ministrar essa palavra, enquanto eu estava refletindo essa semana. Deus me falava sobre o meu coração. Eu buscava em Deus uma palavra que eu queria falar exatamente contra o medo. Eu vejo que muitas pessoas estão nesses dias amedrontados, muitas pessoas estão com medo de muitas coisas. Eu recebi notícias, hoje mesmo recebi uma mensagem de um pastor pedindo contatos que nós temos em Portugal, por ter estado muitas vezes lá, tenho amigos, e um pastor disse: olha, 3 famílias aqui da minha igreja decidiram ir para Portugal. Eu tenho ouvido de pessoas que estão vendendo os seus negócios, deixando os seus negócios aqui, indo embora, exatamente preocupados com a direção que o país está tendo a respeito das eleições. Muitas pessoas, aqueles que conseguem, podem, aqueles que têm essa mobilidade, eles estão dizendo assim: eu me vou. Mas eu quero dizer para vocês, se todo mundo for, quem é que fica? E deixa eu dizer uma coisa para vocês: essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Essa terra não é de político, de partido político, não é de qualquer viés ideológico. Nós ministramos aqui em tabernáculos. Qual foi o tema de tabernáculos? Qual foi o tema da festa de tabernáculos? Terra prometida. Terra da promessa. Então eu quero dizer para você, o Brasil é a nossa terra da promessa. Esse é o lugar. É claro, irmão, que eu quero dizer para você, se Deus te dá uma oportunidade, uma direção de morar em uma outra nação, não tem nada de errado com isso, mas ir por medo, ir pensando em alguma coisa que talvez nem venha acontecer, nada disso. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ele está exatamente no momento da conquista, depois que Josué e o povo passa o rio Jordão, quando eles começam a conquistar a terra, a fama do exército de Israel, do Deus de Israel, começa a correr. É assim: olha, Jericó era uma cidade forte e poderosa, e ela caiu para os israelitas, e agora aqueles reis, só de ouvir falar, eles dizem assim: nós não vamos conseguir sozinhos vencer essa batalha, e eles se juntam contra o povo de Deus. E eu quero dizer para você que talvez seja esse um momento que nós estamos percebendo que os reis da terra, os reis do mundo, as nações, os movimentos estão olhando para a força da igreja do Senhor Jesus e tentando se levantar contra a igreja. Mas nós precisamos entender uma coisa: a palavra de Deus é: não tenham medo, eu já tenho dado esses reis nas suas mãos. Essa é uma palavra de Deus. E a questão é o seguinte: a palavra é bem clara, tudo que nós
nós temos que fazer é lutar, que daí o Senhor luta por nós. Tudo que nós precisamos fazer é ser ousados e pelo poder da palavra liberarmos. E entendemos o seguinte, que quando nos faltar recursos, o Senhor manda chuva de pedra, o Senhor manda fogo, o Senhor manda o que tiver que mandar, mas Ele vai lutar pelo seu povo. Ele tem promessas sobre nós. Então, o que eu quero que você entenda é: não tenha medo. Não viva com medo, não faça nada pelo medo, não fique atemorizado, aterrorizado diante das situações. Continue sonhando, continue planejando, continue lutando por aquilo que você acredita, por aquilo. É importante a gente entender que tem muita gente que nesse momento, nós perdemos, e desmobilizou e perdeu a sua força, a sua vontade, a sua determinação. Não, continua lutando pelo seu território, continua lutando pelos seus. E quando alguém diz assim: corre aqui, me ajuda, faz como fez Josué, vai lá e acuda aqueles que estão sob perigo. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas que são importantes para nós nesse processo. Claro que o texto bíblico traz exatamente essa ideia, esse entendimento dos 5 reis que são encontrados ali quando eles entram na terra prometida. E muito legal seria, e muitos de nós acham que muito mais fácil seria quando a gente chegar numa terra que não tem nenhuma resistência. Deixa eu dizer para você, todos os seus sonhos, todos os seus projetos que vão dar certo, você vai encontrar resistência. Sabe por quê? Porque se você está lutando por alguma coisa boa, tem outra pessoa que não quer abrir mão daquela coisa. Tem outras pessoas que não querem abrir mão. Vamos supor o seguinte: você luta por uma vaga no serviço público para se tornar um funcionário público. Tem centenas, milhares de pessoas disputando com você, porque aquele lugar, aquele território é bom. Quando você luta, jovem, por uma vaga numa universidade, você vai sempre encontrar muitos concorrentes, porque esse é um território que as pessoas querem conquistar. O que Deus tem prometido para você, Ele vai dar, mas você precisa lutar. Ele vai lutar com você e por você. Ele vai estar com você, lutando por você. Mas é importante a gente ter esse processo. E o que nós precisamos entender é que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governos espirituais desse mundo, são contra hostes espirituais da maldade que se levantam contra nós. São exércitos determinados a impedir você de conquistar. Assim acontecia com Josué. E quando Josué, que tinha entendido que não tinha saído do Egito, vencido o deserto, para agora morrer na terra prometida, ele encontrou forças, coragem, para tanto ter coragem como para encorajar aqueles que estavam com ele debaixo desse propósito para lutar. E é incrível que ele consegue colocar em luta. Você me ajuda aí, porque sem visualizar eu não consigo trocar aqui. Ele consegue colocar em fuga os 5 reis que estavam levantando contra a conquista, contra aquilo que Deus tinha para eles. E quando aqui a história vai chegar exatamente no momento que, quando não bastava a vitória, não bastava vencer e derrubar os reis, Josué disse assim: olha, vamos vencer essa batalha, e vocês pegam os 5 reis, e tragam os 5 reis, e quando vocês trouxerem esses 5 reis, vocês coloquem eles no chão. E aí ele disse: coloque os seus pés na garganta deles. Eu quero fazer um paralelo aqui, nesse entendimento que Deus tem para nós, para que a gente possa entender que existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa colocar o pé na garganta para que ela pare de continuar sendo um impedimento para as nossas conquistas. Tem algumas coisas que nós precisamos tomar, algumas atitudes radicais.
Josué 10:25 diz que naquele dia a palavra de Deus para o povo foi: não temais, nem vos espantais, mas esforçai-vos, animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra o qual pelejais. Então não tenha medo, não fique espantado, mas você precisa se esforçar, você precisa estar animado, porque o Senhor já tem a promessa: os seus inimigos eu vou dar nas vossas mãos. Não é uma promessa extraordinária? Toma essa promessa para você, toma essa promessa sobre a sua vida. Agora, uma coisa que a gente precisa sempre entender com Deus: a nossa vitória é sempre garantida, mas nós temos um papel, você tem um papel importante na sua vitória. Quando o Josué fala aos seus soldados, ele diz assim: vocês entram naquela caverna, tira cada rei para fora, entra na caverna, tira cada rei para fora, coloca o pé no pescoço deles e elimine-os. Coloque o pé no pescoço deles e elimine-os. Sabe, hoje eu quero fazer esse paralelo com os nossos 5 sentidos. Vou usar esses reis como se fossem os 5 sentidos. Você já percebeu que o governo da nossa vida muitas vezes está debaixo dos 5 sentidos? Quais são os 5 sentidos que a gente tem? Me ajuda aí. 5 sentidos. Vamos por aqui então: visão, audição, olfato, paladar, e o que mais? E tato. Se você parar para pensar, talvez é tão natural que o governo da nossa vida está nessas coisas que a gente nem percebe que eles são alguns reis que precisam ser dominados, a gente precisa colocar o pé no pescoço deles. É esse paralelo que eu quero fazer sobre esses 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: Deus não quer que eu viva, que eles ditem as regras da minha vida, que a minha visão, o meu tato, o meu paladar, os meus 5 sentidos, que eles não ditam as regras da minha vida. Eles precisam entender que eles precisam estar submetidos a algo maior e mais poderoso do que eles. Mas primeiro é importante a gente entender uma coisa: os 5 sentidos, eles são neutros. Eles por si só Deus colocou em nós temos os 5 sentidos e eles são neutros. Mas o que nós precisamos entender é que, apesar deles por si só não provocam o bem e o mal, eles por si só, eles não agem de forma contrária ao propósito que Deus tem na nossa vida. Da mesma forma, eles são servos destituídos de verdade. Você é que determina, você é que permite, você é que aguça, você é que ativa esse sentido sobre a sua vida. Porque a gente precisa entender isso. Se faltar os 5 sentidos na nossa vida, é um caos. A Tati fez uma cirurgia agora recente, na parte do nariz aqui, e ela passou mais de uma semana sem sentir cheiro algum. Ela fala assim: a comida não tem gosto, eu não consigo. E tem algumas pessoas que vivem assim, elas não têm essa capacidade. Quem tem problema de vistas, e de fato quem acaba não sendo cego, ele vive tateando as coisas, a vida é escura, é difícil. Então nós poderíamos dizer o seguinte: sem os 5 sentidos nós permaneceríamos em trevas absolutas, sabe? Seria uma situação até complexa. Os 5 sentidos são um presente de Deus para nós. Agora, o uso que fazemos deles é que determinam sobre nós as bênçãos e as maldições. O uso que nós fazemos dele. Romanos 6,19, o apóstolo Paulo diz assim: pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores
iniquidades ainda maiores. Apresentai a partir de agora todos os vossos membros do vosso corpo como escravos da justiça para santificação. Ainda há numa tradução judaica, esse mesmo texto de Romanos 6,19 diz assim: da mesma forma que vocês costumavam oferecer seus vários membros como escravos à impureza, à desordem, que conduzem a mais desordem, ofereçam agora os seus membros como escravos à justiça, que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. O que nós podemos perceber o seguinte: os nossos sentidos, os seus sentidos, eles são suscetíveis a todas as coisas que acontecem ao seu redor. E parece-me que as coisas negativas, pior ainda. Sabe, parece que a gente tem a tendência de perceber mais as coisas negativas que estão no ambiente ao nosso redor do que as positivas. Seja, é assim com você ou não? Não é assim que acontece muitas vezes? Então, diante desse processo, que nós precisamos entender é que nós temos um sexto sentido. O crente tem um sexto sentido, que é a fé. É a fé que nos ajuda a alinhar as promessas, a verdade, o que Deus diz a nosso respeito. É a fé que vai fazer com que a gente tenha vitória sobre os nossos problemas. Você pode vencer pela fé. Mas isso é importante que a gente pegue os paralelos do texto que nós lemos. Quando nós vemos a chamada para ir para a batalha contra os 5 reis, você vai perceber o seguinte: Josué imediatamente coloca o exército em movimento. Se você quer ter vitória, você não pode simplesmente ficar sentado sem fazer nada. Você não pode simplesmente ficar dizendo: não, eu tenho esses problemas, esses maus hábitos, essas maus atitudes. Você precisa tomar uma atitude contra esses 5 reis que governam a sua vida. Você precisa tomar uma atitude sobre aquilo que está te ameaçando, está ameaçando destruir, ou até já esteja destruindo a sua vida. A passividade dá o direito ao inimigo, dá o direito aos nossos inimigos de agir contra nós. A passividade dá o direito dos seus sentidos governar sem você, em contrariedade com quem deve governar sobre você. Quem deve governar sobre você é o Espírito Santo. É Deus, é aquele que te criou, é aquele que te fez. Então, debaixo desse propósito, nós precisamos entender que os seus sentidos não têm poder sobre você, exceto se você dá poder para eles, exceto o poder que você dá a eles. Portanto, derrote-os. Então vou repetir: os seus sentidos não têm poder sobre você, exceto o poder que você dá a eles. Então você precisa derrotá-los. Versículo 24 do capítulo 10 diz assim: chegaram e puseram os pés no pescoço deles. Eu vou trazer um pouco mais claro isso para você. Vamos entender um pouquinho didaticamente sobre a função dos sentidos para nós. Começando pela visão. A visão é a capacidade de visualizar objetos e pessoas. Se você está me vendo aqui, se você está vendo que a gente está num processo de transformação aqui da nossa mídia, ainda não terminou, a gente está melhorando, já está muito bom, mas vai ficar ótimo, vai ficar excelente. Então, a visão é essa capacidade. O olho, os seus olhos, eles captam a imagem e envia para o seu cérebro, para que então esse tome decisões. O cérebro interpreta a imagem que você recebe, e aí então ele toma decisões a partir daquilo que vê. Existe até uma frase que diz que o que os olhos não veem, o coração
não sente, né? Porque os olhos, eles recebem uma imagem, eles processam, e é por isso que hoje nós vivemos com muitas pessoas, muitas situações aí que traz para nós um jogo de imagens que para tentar enganar a gente, para tentar, porque a visão é algo muito poderoso que nós temos. Então, o nosso cérebro, ele é manipulado muitas vezes pelas imagens que nós vemos. Hoje nós temos aí, você pode perceber, gente, a gente não pode deixar de perceber algo. O mundo hoje, tecnológico, ele é 99% sentido pelo aquilo que nós vemos, sim ou não? Não é assim? Pelo celular, pelo que você vê na televisão, por que nós precisamos, digamos o seguinte, Jesus quando pregava não tinha um telão. A gente está partindo para um telão panorâmico, mas o ideal hoje é telão de LED, sim ou não? Vocês já viram, até nos jogos de futebol, as propagandas que tem ao redor, é tudo, porque é o tempo todo tentando dizer para os seus olhos o que ele vai dizer para o seu cérebro e o que o seu cérebro vai decidir e tomar decisões para a sua vida. Então, você imagina isso, se você não tem a sua visão subjulgada, se você não tem um filtro, se você não tem a cosmovisão do céu, a cosmovisão bíblica sobre a sua vida, quais serão as decisões que você vai tomar? Então, 99% das decisões que nós tomamos é por algo que nós vemos, e nós sabemos isso que até na equipe de Jesus tinha um cara chamado Tomé, né? Jesus tinha falado que ia morrer e ressuscitar. Os discípulos disseram que ele ressuscitou, e alguns disseram, nós inclusive o vimos, e ele falou, ele esteve aqui no meio de nós, eu só vou acreditar se eu ver. Sabe por quê? Porque era a necessidade que ele tinha a respeito dessas coisas. Então, diante disso, nós precisamos entender que a visão é algo que nós precisamos subjugar aquilo que Deus tem para a nossa vida. O segundo é a audição, que é a capacidade de ouvir os sons, as vozes, os ruídos, os barulhos, as músicas. E você sabe que a audição ela é tão importante que há coisas que você ouve que te encorajam, mas às vezes há um tipo de som que tem que dá medo, sabe? Conforme Ariel, são as notas acho que mais baixas, né? E tal, conforme dá ali no teclado, ou faz ali um acorde, parece que já é meio que assustador já. Tem alguns acordes que te colocam para cima, tem outros que te colocam para baixo. Então a audição é algo tão forte, vem do mundo exterior também. Então o ouvido ele capta as ondas sonoras e envia para o cérebro para que ele interprete aquele som também. E eu quero dizer para você, a gente precisa saber disso do ponto de vista espiritual, a gente precisa usar isso do ponto de vista espiritual, porque o diabo faz isso, uso disso todo dia contra a sua vida. Todo o tempo ele está tentando de alguma forma te aterrorizar, te amedrontar, trazer. Você pode perceber o seguinte, quantas vezes a gente ora por libertação de pessoas que têm problemas de ouvir vozes à noite, não é isso? Eu quero dizer para você, o inimigo muitas vezes está ali gritando, está ali tentando falar coisa ao ouvido das pessoas. O paladar é o sentido que permite o ser humano sentir o gosto, o sabor das bebidas, dos alimentos. Então, o que nós vamos perceber é o seguinte, a questão das papilas gustativas, ou seja, tem gente que o prazer da vida dele está em comer. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele trabalha muitas vezes sobre a questão de glutonaria. É um pecado terrível que você pode perceber o seguinte, algumas pessoas, elas vivem para comer. Algumas pessoas elas fazem da comida um altar. Eu quero dizer para você, eu sei que tem gente que não veio hoje aqui, por que você não vai na igreja? Porque eu tenho que ficar em casa fazendo comida. Por que não pode fazer depois? Não, mas meio-dia, todo mundo. Então, tem pessoas que trocam essas coisas, por quê?
a comida se torna um Deus para ela. Hoje nós vemos muitos problemas, pessoas com problemas sérios com relação à alimentação, ou seja, e o domínio do inimigo, porque assim, deixa eu te falar uma coisa, através da comida, as pessoas comem, ficam obesas, ficam com problemas cardíacos, problemas físicos, problemas de mobilidade, problemas para dormir, problemas de todo, ou seja, de ânimo e tudo mais. Deixa eu dizer para você, você acha que é esse o plano de Deus para a nossa vida? Você acha que é o plano de Deus para a nossa vida? Constantemente a gente precisa entender, então, que a gente precisa botar o pé no pescoço esse que é um dos reis que tentam governar a nossa vida. Talvez na vida de alguns é o maior rei, é o mais forte, sabe? Eu conheço pessoas que se atrasa o horário da comida, eles ficam irritados, é perigoso matar. Gente, eu estou falando sério para vocês. Tem gente que se passa o horário da comida. Conhece alguém assim? Conhece alguém que você fala assim, o fulano vai vir comer aqui em casa hoje, então a gente tem que ter a comida no horário. Aí o resto eu não sei se faz tudo no horário, se tem o horário da comida espiritual, da palavra, da oração e tudo mais, mas eu conheço gente crente, gente que ora muito mais do que eu. Gente que lê a palavra muito, mas que não botou o pé no pescoço desse rei. Escute, essa não ela é uma decisão que tem implicações espirituais, mas ela é uma decisão pessoal que a pessoa tem que ter na sua vida. Não, é que eu sou disciplinado, ok, isso, aquilo outro. Eu quero dizer para você assim, é importante a gente entender algumas coisas para a nossa vida espiritual, daquilo que o inimigo tenta usar. E aonde que entra a questão dos vícios hoje? Centenas, milhares de pessoas que por onde começa a questão dos vícios? É pelo paladar. Ele cheira, ele fuma, ele bebe, ele experimenta, ele sente essas coisas tomar a sua vida. Então, porque como está aí bem colocado, na superfície das nossas línguas existem milhares de papilas gustativas, ou seja, o sabor dos alimentos é captado, a informação enviada para o cérebro e os neurônios e tal, vira uma loucura dentro do corpo. O tato é o sentido que permite ao ser humano sentir o mundo exterior através do contato da pele. A ciência diz que debaixo das camadas de pele que nós temos, abaixo da pele humana, existem neurônios sensoriais. E quando a informação chega aí no cérebro, muitas coisas vão acontecer de acordo com a necessidade ou a vontade. O olfato é o sentido relacionado à capacidade de sentir cheiro das coisas. O nariz humano possui a capacidade de captar os odores do meio externo, e esses cheiros são enviados para o cérebro, que efetua a interpretação. E a audição. Então, deixa eu te falar uma coisa. Aonde que eu quero chegar com isso tudo? O que isso tem a ver com pregar isso na igreja num domingo pela manhã? Eu quero chegar no seguinte entendimento. Você sabe por onde, como entrou o pecado no mundo? Já parou para pensar? Você já parou para refletir que o pecado entrou, a gente já sabe, por Adão e Eva. Ok? Tudo bem? Tinha a ver com o quê? Quando a Bíblia fala do pecado, você vai perceber o seguinte, o capítulo 3 de Gênesis, se você quiser abrir e olhar, você caminha comigo aí, você vai ver que os 5 sentidos estavam envolvidos aqui. Primeiro, o que acontece? Eva, a audição está envolvida no processo. Eva dá ouvido a quem? Dá ouvido ao maligno, que se manifesta através da serpente. Ou seja, os ouvidos se detiveram escutando a voz do enganador. Essa é a história do pecado. Essa é a história do pecado que se repete,
que não parou, não aconteceu uma vez, que se repete todo o tempo. O inimigo está sempre falando alguma coisa no nosso ouvido, tentando nos impulsionar a fazer algumas coisas, a agir em desconformidade à palavra de Deus. E aí o que acontece? A mente começou, a mente de Eva, a mente humana, a mente da mulher e do homem, começou a ser alimentada por uma fonte maligna. A nossa mente é a sede da nossa alma. A mente, ela é a sede dos nossos sentimentos, das decisões, daquilo que nós tomamos debaixo desse propósito. Então, o pecado entra no mundo acionando a audição. Aí você vai perceber o seguinte, aí a audição, essa ideia está no versículo 1 e 2. Versículo 6 vai falar sobre a visão. Os olhos são postos no fruto proibido. Então ela olha, está vendo a árvore que está, olha o fruto daquela árvore que foi proibido. Então, uau, brilhou. Ou seja, ouviu, viu, agora algumas informações são passadas para o cérebro e agora há uma fixação. Gente, para comigo. Vamos falar de Brasil. Quantos tipos de fruta você conhece? Agora, deixa eu te falar, a gente tem feito algumas as ceias proféticas aqui, e eu quero dizer para você, esse meu tempo está acabando já? Eu ia contar fruta por fruta, aí não vai dar. Mas a gente faz as ceias proféticas, e nas ceias proféticas a gente apresenta já algumas frutas deliciosas do Oriente Médio. Mas vamos pensar aqui na nossa visão. Quantas frutas você acha que tinha no jardim perfeito? No jardim do Éden, que era perfeito? Quanta coisa está... Aí o que o diabo faz? Tira o foco de todas as frutas e coloca que não pode. Quanta coisa que o inimigo faz, muitas vezes, na nossa vida, debaixo desse processo. Então, os olhos fixaram no fruto proibido, caminho direto, para despertar o desejo, para agir na vida deles. Então, contemplar e, de repente, fisgado. Não colocou o pé no pescoço desse reizinho. Aí vem a questão do tato, já que... Então, aí vem a terceira ação, aí usa as mãos para ir pegar o fruto, e aí para comer do fruto. As mãos se estenderam para pegar o fruto proibido, e isso aguçou o desejo da ação, os comandos enviados para o cérebro, e aí efetua-se o pecado. A geração, a coisa sendo construída. Aí... o que a gente vai perceber, pega o fruto, quando ele pega o fruto na mão, aguça o quarto sentido, que é o olfato. É cheiroso demais. Eu vou comer. E aí, de repente, o pecado se consolida, o fruto proibido, o desejo de provar, e aí o quarto é o paladar. Então, senti o cheiro, eu vou provar, eu vou comer. E aí o versículo 3 e 6 fala exatamente sobre isso. A boca se abre e prova aquilo que parecia doce, aquilo que se torna o veneno da alma, o veneno da maldição do pecado sobre a nossa vida. Então, deixa eu dizer para você, o homem submeteu os 5 sentidos do seu corpo à influência da serpente. Está comigo? E aí o que acontece? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que ele rebela-se contra Deus, sujeita-se aos desejos despertados pelo pecado. Deixa eu falar alto para vocês escutar que acabou meu tempo. Acabou meu tempo. Então, diante desse processo, o que nós vemos? Os 5 sentidos, os 5 reis se tornaram o instrumento da queda do homem. Tá bom, que historinha legal, eu já sabia dessa história lá na escola, até dizem que é como que é fábula e tudo mais, mas deixa eu dizer para você, você se identifica com isso? Você consegue entender que essa é uma luta diária, cotidiana, que nós temos na nossa vida e na nossa história?
Você consegue entender quanto é importante eu fazer esse paralelo, fazer como que nós vamos vencer, fazer como Josué disse, pega esses reis, que eles estão na caverna, viu? Eles estão escondidinhos, nesse exato momento eles estão na caverna, tá bom? Eles estão presinhos aí na caverna, tira para fora, põe o pé no pescoço deles e depois decepa a cabeça deles, é assim que você vai vencer. E diante desse processo que nós precisamos entender, o homem passou a ser escravo dos apetites da carne, a ser guiado pelo mundo dos sentidos, mais do que o Espírito Santo, mas a palavra, Paulo diz aqui em Romanos 7, 23, né? Contudo, eu vejo outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Há um chamado a partir da redenção, a partir do Evangelho, a partir principalmente de que o apóstolo Paulo nos chama a entender isso, e ele exorta-nos a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O lugar de nós colocarmos os membros do nosso corpo é no altar de Deus. O lugar de nós trazermos, e essa manhã eu queria convidar você a pisar no pescoço desse rei que tem tentado dominar a sua vida, os olhos que têm ficado presos demais às telas, você que tem tido problema com a questão do apetite, você dos apetites, dos vícios, das coisas, sim. Esse mesmo apelo do apóstolo Paulo, eu quero fazer aqui para você, e é tão forte que Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz, eu rogo-vos. Ele não diz assim, eu estou pedindo, se vocês quiserem, vocês façam. Ele faltou dizer assim, pelo amor de Deus. Essa é a implicação do texto, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é adoração. Isso é um culto inteligente. É quando você submete os seus órgãos, os seus membros, o seu corpo, todas as suas faculdades mentais. Você submete isso ao altar de Deus, santifica isso diante de Deus, porque Ele diz, não vos amoldeis ao sistema desse mundo. O mundo não tem limites, não tem regra. Você faz o que teu corpo quiser fazer, o que você tiver com vontade de fazer. É isso que o mundo diz para você. E aonde esse mundo está levando? A todo tipo de doença, a todo tipo de compulsão, a todo tipo de problema, a morte, destruição de relacionamentos, de pessoas. Então a palavra nos chama à renovação da nossa mente, e nós precisamos por coisas simples. Os meus sentidos precisam ser santificados, eles precisam ser consagrados ao Senhor, eles precisam ser, e se está sendo um rei na minha vida, eu vou botar o pé no pescoço dele. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos Deus dizendo, então, luta, é batalha, vai contra eles, não se desanimem, não seja destruído pelo medo, não seja destruído por aquilo que está te oprimindo, não deixe que Satanás esteja trabalhando nos seus 5 sentidos, porque Deus te deu um 6º sentido, que é a fé. Coloque-se em pé.